Hello, people! How are you? Então, parece que tem um tempão que a gente não se encontra, né? Então vamos aproveitar esses 5 minutinhos de hoje pra gente aprender uma coisa nova. Você sabe, eu já disse aqui, que se você tá seguindo as nossas aulas, tá exercitando, tá falando, você agora já está podendo falar inglês. Olha, a próxima vez que eu te encontrar ao vivo e a cores, eu quero conversar inglês com você, hein? Hoje a gente vai aprender como fazer uma estrutura bem fácil e muito usada e útil em inglês. Quer ver, por exemplo, você tá assistindo o jornal e aí passa lá uma manchete do jornal assim: A bank was robbed today. Quer dizer, a notícia foi: um banco foi assaltado hoje. Ou então, se a gente voltasse lá para a década de 80, uma noite muito triste, alguém na televisão anunciou: John Lennon was assassinated. Então, um dos maiores cantores da história do rock e do pop, John Lennon, foi assassinado. Ou se a gente voltar ao início de 2020 e a gente lembrar que a gente ouviu na televisão: A new virus was identified in China. Um novo vírus foi identificado na China. O que essas três frases que eu acabei de fazer têm em comum? Elas têm em comum que eu falei coisas que aconteceram, falei quem sofreu essa ação que aconteceu, mas não falei quem executou a ação. Falei, a bank was robbed. Por quem? Não falei. Falei, John Lennon was assassinated. Por quem? Também não falei. E falei, a new virus was identified in China. Por quem? Também não falei. O negócio é o seguinte: a primeira frase, a bank was robbed, a gente não fala quem executou a ação, muito provavelmente porque nem se sabe quem executou a ação. Então o que importa é dizer que o banco foi roubado. Na segunda frase, a frase de John Lennon was assassinated, muito provavelmente não só ainda não se sabe, quando essa notícia foi dada, ainda não se sabia quem tinha executado a ação, como também nem é tão importante quanto o fato em si, que é John Lennon ter sido assassinado. E a terceira e última frase do virus identified in China é porque o vírus foi identificado não por uma pessoa, mas por uma categoria, né, por cientistas. Essas três frases que eu fiz, a bank was robbed, John Lennon was assassinated, and a new virus was identified, elas estão na voz passiva. Quando eu comecei esse vídeo, eu não falei que a gente estudava voz passiva, porque se eu tivesse falado, você já tava lá fazendo vídeo no TikTok e tinha me deixado aqui falando sozinha, né? A voz passiva é uma estrutura muito usada para notícias, porque a ênfase é na ação ou em quem sofreu a ação em si, não necessariamente em quem executou. A gente também pode usar bastante quando a gente está falando sobre algo que é feito pra gente. Por exemplo, um filme que é estrelado por alguém, um livro que foi escrito por alguém, a sua comida que é preparada por alguém, e aí a sua ênfase é no benefício que você recebe, não necessariamente em quem executou essa ação. Ou seja, vida boa. E em terceiro, e muito importante, é uma estrutura muito usada nas provas do Enem. Bom, pra gente fazer voz passiva, a gente vai precisar se lembrar de 4 coisinhas. Primeiro, a gente sempre começa por quem sofreu a ação. Segundo, a gente sempre usa o verbo to be, igual em português. Terceiro passo, você vai usar o verbo executado no particípio, que quer dizer em inglês 90% das vezes é de no verbo. Você veja bem as frases que eu fiz: A bank was robbed, John Lennon was assassinated, a new virus was identified. Todos esses verbos levaram ED no final. Existem os verbos irregulares, eu sei, mas nem vamos falar deles, vamos falar só dos regulares. E se você quiser mencionar quem executou a ação, você usa o by. Então, por exemplo, quando eu falei a bank was robbed, a bank foi quem sofreu a ação, was, verbo to be no passado, robbed. Coloquei o ED para colocar o verbo no particípio. Se eu quisesse colocar quem por ladrões, a bank was robbed by thieves. Mas é aí que tá o segredo da voz passiva. Pra que eu vou colocar esse by thieves? Claro que quem roubou o banco eram ladrões. John Lennon was assassinated. John Lennon, quem sofreu a ação. Was, verbo to be no passado. Assassinated, verbo com ED. Aí, se você quiser colocar quem executou a ação, bota o by. Eu não lembro do nome porque essas pessoas caem no esquecimento. Eu só sei que é uma pessoa que tem 3 nomes, porque todos os assassinos famosos, Mark David Chapman, não é? Lee Harvey Oswald é o do Lincoln. Mark David Chapman, acho que é. E a new virus, quem sofreu a ação, was, verbo to be no passado, identified, verbo com ED, by scientists. Mas deixa eu te dar 3 exemplos, um usando cada tempo verbal do verbo to be para você tirar sua dúvida. Harry Potter and the Sorcerer's Stone is my favorite book. Como eu posso fazer essa frase na voz passiva? Eu posso falar: Harry Potter and the Sorcerer's Stone was written by J.K. Rowling. Essa frase eu usei um verbo que é o famoso verbo irregular, o verbo write, escrever. O particípio dele não é com ED, o particípio dele tem uma forma especial que é written. Veja bem, em português é a mesma coisa. A gente não fala o livro foi escrevido, a gente fala o livro foi escrito. Agora, my hair, vamos falar do meu cabelo. Eu corto meu cabelo todo mês. Oh, mas não sou eu que corto, é claro, né? Então eu digo assim, ó, my hair is cut every month. Quero dizer quem corta meu cabelo, a diva que coloca os dedos aqui no meu cabelo, então eu vou dizer my hair is cut every month by Cabeleireira Leila. E vamos falar do meu jantar hoje à noite. My dinner will be, hoje à noite, né? My dinner will be prepared by myself. Então, my dinner will be prepared by myself. Hoje você foi apresentado à voz passiva. Coitada da voz passiva, tem fama de ser difícil, mas você acabou de ver que ela é facílima. E você já está aí com doutorado em voz passiva. Bom, é sempre um prazer. Esses 5 minutinhos que passam rapidinho num piscar de olhos já foi e você aprendeu uma coisa nova. Então, vejo você na semana que vem para mais 5 minutinhos. Tamo juntos? Te vejo lá. Beijo!